Agora, pessoal, eu quero trazer um tema aqui são as possíveis derrotas que o presidente da República possa sofrer em relação aos vetos que ele impôs em alguns processos e projetos. Parlamentares devem analisar esses vetos nesta semana. Bruno Pinheiro, e quais são os principais temas e que prometem gerar maior discussão, hein? Conta aí pra gente. Ao todo, serão 5 vetos, inclusive tem até veto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, acima de tudo, está sobre o marco temporal. Sobre as áreas indígenas, um assunto que chegou na Suprema Corte. Aqui, os integrantes e aliados do setor do agronegócio acabam na expectativa, e a oposição como um todo, na derrubada do veto. Existe um reconhecimento lá do Palácio do Planalto e, de um outro lado, tem também a área econômica, a desoneração da folha sobre 17 setores, entre eles sobre a comunicação, inclusive diversos setores, várias reuniões. Eu acabei de conversar, Evandro, com um líder agora sobre se houve um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos. O que eu ouvi é que não existe nenhum acordo até agora, já que não tem Ninguém chegou a conversar, já que a maioria dos representantes, líderes aqui do Congresso estão nesta agenda internacional em Dubai, nesta exposição. E aí fica difícil de conversar com outros integrantes do Palácio do Planalto. Eu ouvi que eles não vão conversar com qualquer um e não vão em busca de um acordo. Vão esperar esta oferta vir lá do Palácio do Planalto, o que não veio ainda. Então, aguardam a chegada de ministros e de representantes aqui do Congresso Nacional, de líderes do governo, que vão ter um diálogo, se isso será feito a derrubada ou não, qual será a negociação. Na última semana, eu já adiantava que, por parte do governo, colocaram tudo dentro de uma mesma sacola para tentar fazer uma oferta no atacado e não no varejo, ou seja, não de forma individual, um por um, negociar como um todo. Agora, olha só essa imagem feita há cerca de 15 minutos aproximadamente, no plenário da Câmara dos Deputados. Uma sessão está agendada, iria iniciar às 4 da tarde, são quase 6 horas da tarde, tem um número de quase 400 deputados que registraram através do aplicativo, mas em plenário até o momento, ninguém compareceu. A informação que eu recebi é que diversos nomes estão em voo, chegando no aeroporto internacional da capital federal. Mas este é o cenário desta segunda-feira, que antecede uma sessão do Congresso. Um Congresso esvaziado e que, com esse sinal, fica claro que haverá uma dificuldade em negociar qualquer tipo de derrubada de veto no Congresso Nacional. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Eu quero rodar novamente essa imagem aí, porque me chamou muito a atenção. O que você acha desse Congresso aí, Gustavo Segre? Bota aí pra gente, Vitinho. É segunda-feira, Evandro. Os congressistas estão voltando para Brasília, tranquilos. Mas me chamou a atenção uma frase do Bruno. Oferta do governo. Sim. É preocupante isso. Quando que diz, temos que esperar a oferta. Peraí, cadê os valores? Porque trouxe os dados para não errar nessa responsabilidade jornalística que nós devemos à nossa audiência. Para o marco temporal, Evandro, os deputados foram aprovados 283 votos contra 155. E no Senado, 43 votos contra 21. Isso quer dizer que tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado tem poder para derrubar o veto no marco temporal. Sim, sim. Porque precisa 257 e precisa 41. Não, e tem a Frente Parlamentar da Agropecuária também, que está indo igual um touro maluco. Lógico. E aí, quando a gente vai para a desoneração, foram 430 que aprovaram deputados e foi uma votação simbólica no Senado, então não dá para saber exatamente qual. Ou seja, poder o Congresso para derrubar o veto? Tem. Sim. Agora, essa palavrinha, vamos ver que oferta. Mas o próprio presidente da República já admitiu que o veto ao marco temporal deve ser derrubado aí pelo tem Congresso, voto suficiente. Principalmente depois do que mencionou aí a Frente Parlamentar da Agropecuária, que ficou bastante irritada, inclusive, com uma fala do presidente da República que é preciso combater as raposas que entram no galinheiro, no Legislativo e no Executivo. E aí a Frente Parlamentar falou, você está falando da gente, do agronegócio que produz aqui no Brasil, Luiz Felipe Dávila? É isso, é o presidente que já chamou de fascista, agora raposa no galinheiro, é uma coisa inacreditável. O setor mais produtivo da economia brasileira, o responsável aí por 1/4 das exportações brasileiras. Se o PIB, se a economia cresceu, teve-se mais um voo de galinha esse ano, foi por causa do agronegócio.
E é justamente o único setor que consegue competir na economia global, que consegue ter destaque nesse mercado internacional, e é esse o sistema é esse o ramo da economia que o presidente tão maltrata e toda vez que pode dá uma espinhadinha. É uma pena, mostra como que o governo gosta mesmo é de ele ser a mãe galinha que junta todo mundo que depende do Estado para ali dar o milhinho do subsídio, o milhinho do protecionismo, o milhinho de uma intervenção do Estado, porque aí ele é o todo-poderoso, ou é a galinha toda-poderosa. Ô, Piperno, como é que você analisa esse discurso do presidente da República mencionando as raposas do Congresso? A raposa do Congresso é evidente que tem. Por exemplo, hoje até o jornal Estado de São Paulo publica uma matéria de página inteira cujo título é Lira quer recriar orçamento secreto com emendas da direção da Câmara. Então tem raposa no Congresso. Aqui, pois é, raposa tem. Agora, existe alguma animosidade com alguns setores do agronegócio, é verdade. Com outros a relação é muito boa, tanto que eu já acabei de falar agora há pouco aí da caravana que foi com ele lá para a Arábia Saudita, 200 mais ou menos, e foi assim também na viagem para a China e tem sido em vários desses eventos. E, na verdade, o presidente sabe que o veto do marco temporal vai cair, né? Era, assim, uma pauta em relação à qual o governo tinha uma posição muito clara, deixou mais evidente ainda, mesmo sabendo que seria derrotado. E aí, Gani? Não, o Congresso é um zoológico. Tem raposa, tem cobra, tem urubu, tem jabuti, tem tudo lá, né? A roda. Agora, nessa questão aí do marco temporal, não cabe a palavra raposa, que o Piperno utilizou em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, porque é justamente para colocar ordem no galinheiro, estabelecer uma regra clara no galinheiro, para o galinheiro não ficar à mercê de galinhas me dá todo e raposas. Me dá todo o dinheirinho. Não, senhor, porque o marco temporal estabelece regras muito claras, como sempre foi no Brasil. Aliás, eu quero agradecer aqui o Bruno Pinheiro, que fez aquela imagem para a gente do Congresso, ele que sugeriu ali essa pauta exatamente depois de fazer a imagem, e isso mostra essa curiosidade, né, dos debates que acontecem lá, ou seja, numa discussão, no encontro que deveria começar às 4 da tarde, a gente fala de 15 minutos atrás, 5:30 da tarde, e o Congresso estava assim. Imagina a vontade que esse pessoal está de voltar ali ao trabalho, mas né? nem os governistas estão só aí. uma mulher ali perto da mesa lá. Então. Deveria levar alguma coisa aí, algum papel. Aí 1h da manhã, o que faz? Coloca uma lei para mudar a lei de licitação do país sem discussão. É uma coisa inacreditável. Aí a madrugada o negócio bomba. Que é o horário em que nós estamos dormindo. Mostra que é raposas, mas todas capitalistas. A hora que a gente acorda, tem um monte de coisa para debater aqui. Ô, Brasil!